Oi, gente! Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para falar sobre um tema muito importante: superação. Quem nunca precisou se superar de alguma forma na vida, né? As voltas que a vida dá. A Roberta Teixeira, conheci no colégio dos meus filhos. Na verdade, meu filho é amigo do filho da Beta. E quando eu conheci, a Beta tinha acabado de se separar. E aí ela criou um projeto, depois de uma revolução na vida dela, de se conhecer, de mergulhar e de entender o caminho ali, né, para voltar a se conhecer melhor, a ter uma autoestima, a ver que o caminho podia ser totalmente diferente do que aquilo que ela estava esperando. E ela criou um projeto super especial, então eu vou pedir para ela falar agora um pouquinho sobre isso e entrar nesse tema sobre a superação e falar para a gente o que vier do seu coração, Beta. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. O teu projeto é lindo também, eu venho acompanhando desde o início. Então, né, a gente falando de superação, é engraçado que a palavra separação e superação se parecem. A gente se conectou realmente numa fase muito pesada da minha vida, que eu estava ali tentando superar um divórcio de um casamento de 16 anos e que eu costumo falar que foram 16 anos felizes. Eu não tinha um casamento ruim. Hoje, com a maturidade, depois de buscar vários caminhos de autoconhecimento, eu entendo que muitas coisas não eram legais. E eu acabava aceitando pela família e não percebia que eu poderia, talvez, equilibrar de uma maneira que também fosse melhor para mim. Eu acabava aceitando e achava que aquilo ali estava tudo tranquilo. Foram 16 anos de um casamento. Ele tomou a iniciativa do divórcio, que eu como mulher, eu não teria. Eu vejo isso das meninas que seguem o Divas, que é esse projeto que ele falou. Quem não segue, divas.etc. no Instagram, que é um programa voltado para mulheres divorciadas. Eu vejo que muitas das mulheres, elas não tomam a iniciativa por falta de coragem. E eu acho que junto com essa falta de coragem de terminar uma relação que já não está legal, mesmo depois, e eu sou a favor do casamento, tá? Sim, eu sou muito a favor do casamento, da instituição do casamento. É falida, não é falida. Eu sou muito a favor da família, mas eu sou principalmente a favor da nossa felicidade. Então, a gente tem que ser fiel aos nossos valores e ser feliz de verdade. Então, eu acho que a gente tem que tentar todas as ferramentas possíveis para salvar um casamento. Não deu certo, vamos seguir cada um no seu lado. É muito fácil, parece muito fácil dizer assim, só que não. Na prática, é dolorido, existem as preocupações. E a maior preocupação dessas mulheres de tomar principalmente a iniciativa é a questão financeira. As mulheres, elas ficam presas. Você se separou também, né? Sim. Então a gente fica com medo do que vem pela frente, do desconhecido, de como vou criar os meus filhos, de como vou me sustentar quando a gente para, né? No meu caso, eu parei a minha vida por opção para cuidar da família, para cuidar dos meus filhos, e não me arrependo. Mas a conta chega lá na frente. A conta chega. Então, até eu falo muito, eu tenho uma filha de 20 anos, a Maria Clara, eu falo para ela, minha filha, não pare nunca a sua vida por conta de homem nenhum. Tenta equilibrar. Sim. Não só pelo homem, pela família. Tenta o melhor, o equilíbrio, que é o melhor caminho. Então, quando a gente se conectou voltando, eu estava nesse processo eu estava um pouco, acho, perdida ainda. Eu não sabia qual rumo. Estava muito recente. Muito recente. Né? E eu passei intensamente por todas as fases do luto. Não sei se você, no seu processo, você já passou, porque muita gente vive essas fases do luto dentro do casamento. Eu passei dentro também, foram 7 anos arrastando. Então, daí quando tu passa dentro, na hora de sair tá um pouco mais fácil de digerir tudo. Né? E as 5 fases do luto são a negação. Neguei, imagina, a família é linda assim, vamos tentar, neguei de todas as formas. E nisso a gente fica sofrendo nessa negação.
Depois vem a raiva. Nossa, mas xinguei de tudo que é coisa. E isso só faz mal pra gente, sabe? Não, essa é uma fase que se pudesse pular, porque a gente fica com muita raiva, a gente só vê tudo pelo pior lado. É ruim para os filhos quando tem filhos envolvidos. Enfim, depois da raiva vem a barganha. Né, uma negociaçãozinha, assim, que você diz, se eu tivesse feito isso, será que isso? Não. Porque ao mesmo tempo tem a culpa ali. Eu não me sinto culpada de nada. Acho que tudo foi feito do jeito que tinha que ser. Eu tenho, óbvio, as minhas responsabilidades, sim, pelo término dessa relação, assim como ele, mas nem ele nem eu, a gente carrega culpas nesse término. Talvez uma coisa que eu sempre costumo falar, eu teria feito muitas coisas diferentes. Se você tivesse a maturidade. Se tivesse a maturidade e se de fato, naquele momento do processo, eu acreditasse que a vida daria voltas. Sim. Né? Porque ali a gente ainda fica duvidando, né, do que vem pela frente. Depois da barganha vem a depressão, que é eu não tive a depressão Aliás, eu acho que eu não tive depressão, né? Porque é muito delicado dizer que aquilo foi uma depressão. Eu tive uma tristeza muito forte, sim. A depressão veio depois, não é depressão, de novo, corrigindo, mas eu senti talvez o mais próximo de um princípio de depressão depois, quando a ficha caiu assim de vez. E por último, a aceitação, que é onde todo mundo quer chegar, se aceitar. Mas o mais importante, que até o meu terapeuta, Humberto, ele costuma falar, Humberto Carneiro, não sei se você conhece, ele costuma falar que existe o sexto ponto, que é a superação, que é o que a gente estava falando. Então, o que é superação? Por exemplo, agora, o meu ex-marido já está casado, já tem um filhinho de 3 anos. Eu já estou casada, já estou com uma nenenzinha de 45 dias. Aqui, gente. Eu vou, por exemplo, existe uma possibilidade de eu ter que me mudar de onde eu estou. E chega a ponto de, tipo assim, a superação chega a ponto de que a gente viu um apartamento no prédio dele, de eu falar assim, tô nem aí se eu morar no teu prédio, a gente pegar o mesmo elevador, tá tudo ok. Então, tipo assim, isso é uma maturidade muito grande. Por exemplo, a atual mulher dele, que eu, no momento do divórcio, foi show de horror, foi falta de maturidade minha, falta de aceitação, falta de um monte de coisas. Então, para mim, era a pior pessoa do universo. Hoje em dia, a gente está super bem, né? A gente não convive, obviamente, mas a gente troca, a gente se fala, a gente fala em prol das crianças. E quando os meus filhos vão para lá, ela que está lá também gerenciando tudo. Sou apaixonada pelo filho deles. Então, tipo assim, pra mim isso é ganhar na loteria. As voltas que a vida dá. As voltas que a vida dá. Então, tipo, até o bercinho que tá do lado da minha cama era do Gael, que é o nenenzinho deles. Então, tipo assim, nunca eu imaginei que isso pudesse acontecer. E isso só faz bem pra alma. Quando você se libera de qualquer sentimento negativo, de qualquer raiva, ódio, que era um horror o que eu sentia, o que eu emanava. Eu só ficava doente. Sim. Era dor de garganta, era asma, eu usava 3 bombinhas, coisas que eu nunca tinha tido asma. Então, o teu corpo vai sentindo e você vai se destruindo. Então, no momento que você consegue entender, uma coisa que eu aprendi com uma amiga sobre autoestima, né? Tem muitas mulheres que têm problema de autoestima, se acham feias, se acham isso, se acham que ninguém gosta, não sei o que, vai sempre ficar sozinha. Eu nunca tive esse problema na minha vida. Eu tenho outros, milhões. Mas esse, eu sempre fui muito tranquila e segura quanto a isso. E achava assim, não, eu não tenho problema de autoestima, eu sou de boa, tranquilaça. E aí eu aprendi com uma amiga minha que é muito mais além do que isso. Né? O problema da autoestima não é tipo eu olhar no espelho e me achar gatinha, tenho olhos verdes, sou loirinha, tá tudo certo. Tô bem assim, feliz comigo assim. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. O que eu fazia por mim? Quando que eu estava cuidando de mim? Como que eu estava nutrindo a minha alma? Zero, eu estava sempre doando para os outros, para os filhos, para o marido, para as amigas.
E eu deixei, isso aí não tem, tipo assim, eu não tinha esse amor por mim, o amor próprio. Então isso eu aprendi nesse processo, isso foi uma das maiores coisas que eu aprendi nesse processo do divórcio, Vivi, porque eu aprendi a olhar para mim, né, a colocar máscara de oxigênio em mim para poder cuidar de todos os outros. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar. Sim. Então, eu passei a entender e dar valor realmente à questão da autoestima, do amor próprio. Eu sempre falei para as minhas amigas, e a gente fez um grupo muito legal, sempre falei, na minha casa e no meu corpo, a minha casa e o meu corpo são sagrados. Então, não vai entrar na minha vida qualquer pessoa só para tapar um buraco. Exatamente o que eu falo, né? As pessoas, eu tenho um amigo que chegou assim para mim e falou assim: nossa, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Mas é uma mulher assim bonita, inteligente, cheia de amigas, já tem filhos, está sozinha. Aí eu cheguei e falei para ele: é justamente porque eu sou bonita, inteligente, tenho amigas, tenho filhos, que eu estou sozinha. Não quero qualquer porcaria na minha vida. Então rema, porque não dá. Então, tipo assim, óbvio que para se divertir, a gente até topa umas porcarias, né? Tadinha, tô falando assim, homens, vocês são queridos, mas tem... Mas eles entendem o que mas para entrar, sem brincadeira agora, para entrar na minha vida, na vida dos meus filhos, eu queria uma pessoa que fosse bacana e que tivesse os mesmos valores que eu, né? Que para mim a coisa mais importante é que valorizasse a família. Então... Que não fosse uma bengala. Não. Simplesmente porque você é um companheiro, é um parceiro. Claro, parceiro. Gente, tem cada um em off. Cada história que se eu sentar com as minhas amigas, se eu sentar contigo, tu também vai ter os teus trevos. Se a gente sentar para conversar de cada personagem que passou na nossa vida, quando a gente ainda estava desestabilizada, é surreal que a gente se submeteu. Hoje a gente consegue rir. Exatamente. Mas tu já parou para pensar em cada coisa que a gente já sofreu, achando que pudesse dar certo? Exatamente. Tipo assim, não. Aonde estava a nossa cabeça, né? Aí quando chega uma pessoa legal, aí tu vê, caraca, era disso que eu tava falando. Então, tipo assim, e eu falava, quando eu era casada, o meu ex-marido, ele falava assim, se a gente se separar, eu nunca mais vou casar de novo. Eu não quero saber de mulher. Corta, para 2 meses já tá com outra. Ele. E eu falava, se eu me separar em 3 meses, vou casar de novo. É ruim que eu vou ficar sozinha. 6 anos, quase 6 anos sozinha. Então, tipo, a gente não sabe de nada. A gente acha que sabe, a gente não sabe de nada. Então, eu precisei desses 6 anos, quase 6 anos, para amadurecer, para entender, para curtir a vida que eu precisava, porque eu sempre tive relacionamentos longos, casei muito nova, tive minha primeira filha com 22 anos. Então, eu precisava desse tempo para agora sossegar e estar feliz e em paz, né, com o que a vida veio me surpreender, que foi um reencontro depois de 21 anos. Lindo, casal lindo. Depois vocês vão ver no final, vai chamar ele aqui com a Manu. E a Manuzinha com 45 dias. Eu tenho um filho no meio também de 17 anos, que o Luca e a Maria Clara são do primeiro casamento. Mas é muito legal, Vivi. E você também, né? Você também superou e também penou também na separação. E talvez, eu não sei se foi o teu caso, Vivi, agora invertendo aqui os papéis. Tem muita gente que separa já sem gostar. No meu caso, assim, eu tô quase 7 anos, já são 6 anos e meio separada. E é isso que você falou, né? Eu tô ótima, inteira, feliz, faço o que eu quero, com a minha liberdade. Agora sim, eu tô pronta e aberta para o relacionamento. Sim. E também não estou em busca, porque eu sei que isso vem, isso acontece. Foi o que você falou, a hora que tem que ver, vem. Né? E no meu casamento, já estava se arrastando há muito tempo. Eu me separei com 7 anos de casada, e aí eu tentei de novo. E aí foram 7 anos ali, porque eu achava que era importantíssimo para os meus filhos ter pai e mãe dentro de casa. Só que o que eu fui percebendo é que pai e mãe, onde a energia não está boa, a família adoece. Então, não vale a pena. Né? E aí tem várias questões. Tem questões de família católica, que você ouve, casamento é para sempre.
Tem várias coisas. Você começa, eu trouxe muita culpa para mim. O que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo levar essa relação da forma que deveria ser? Quando, na verdade, não era nada disso. Né? Nós éramos seres muito diferentes, somos, e hoje, então, aí fica muito mais claro, né? Depois de uns anos separados. Mas a mesma coisa que você falou de morar no meu prédio, na pandemia, os meninos moram comigo, né? Eu tenho 2. O Luan, que agora é muito, que tem 16 hoje, e o Diego com 18. Eles eram pequenos, eles tinham 10 e 11. Né? E quando começou a pandemia, eles morando aqui dentro do apartamento, eu falei, poxa, vai para a casa do seu pai. Eles sempre moraram comigo, mas você imagina, eu fiquei sozinha, na minha solitude, sem eles ainda. E eles foram, e eu de 15 em 15 dias ia. E o Marcos estava com a Cláudia, com a mulher dele, e eu ia para lá e passava de 15 em 15 dias no final de semana com eles. Porque já estava superado. Total. Então, assim, na verdade, a minha superação foi mais rápida, eu acho, por isso. Porque já durante a relação já não estava boa. Sim. Né? Então, durante a relação já não estava boa, você, assim, para mim foi um passarinho saindo da gaiola. Na verdade, quando eu me separei, sabe? Eu me vi um passarinho saindo da gaiola. Eu falei, verdade. Foi, total. Não foi fácil. Passei por todas as fases que você está falando. Doeu, me questionei muito por muitas coisas. Até o momento que eu entendi que tudo podia ser diferente. Que eu não precisava de uma bengala. Que eu podia sozinha fazer muitas coisas e ser feliz. Sim. Né? A gente vai encontrando isso na gente. Outra coisa que você falou importantíssima. Você não fazia nada por você. Eu estava sempre cuidando de todo mundo. Sim. Então, caraca, eu comecei, voltei a jogar vôlei de areia, teve um momento da minha vida que eu arrastava uma perna, tinha dor, eu ficava na cama, estava tudo de ruim que aparecia. Ia para o hospital, né? Corpo fala. Então, assim... Os sinais sempre estão bem claros, a gente que não presta atenção. Exatamente. Né? O corpo te fala, a relação ali também tem os sinais, a gente fica fingindo que não vê, ou então muitas vezes está cego, não vê. É isso. Não vê. Ou fica com esperança que vai mudar por si só, não dá. Tem que existir um movimento dos dois, os dois têm que querer mudar, melhorar, enfim. Depois de toda essa história que ela contou pra gente, depois de tudo que ela passou, ela quis e sentiu no coração de ajudar outras mulheres que passam por essa mesma situação. Então, lindo demais. Já fui convidada uma vez para participar, foi uma honra estar ali. Eu pedi para você contar um pouquinho sobre o Divas. Como surgiu, como é que foi isso? Então, o Divas, vamos lá com as letrinhas. Deusas interessadas em viagens, amor e sexo. É maravilhoso. E Divas nada mais é do que uma abreviação, né, que a gente brinca, que é uma abreviação simpática da palavra divorciadas. E a gente fez um grupinho de WhatsApp, das minhas amigas, que a gente separou um monte de amigas juntas, assim. Daí a gente foi buscando amigas, daí trouxeram mais amigas, e a gente juntou um grupo de, eu acho que tem 15, 16 mulheres nesse grupo. E a gente marcava de sair, então tinha uma que sabia, já estava no game, então sabia das noitadas, a gente não sabia nada, né? E aí foi muito importante nesse período a gente apoiar uma a outra. Então a gente estava sempre ali, ninguém larga a mão de ninguém. Se uma tinha se estressado com esse marido, jogava ali no grupo, a gente já levantava a bola dela. Não era um lugar de baixo astral, era sempre levantando as outras mulheres. E aí, a partir daí a gente sentado no Baixo Gávea, a gente começou a contar as histórias dos peguetes que surgiam. A gente falava, gente, o mundo precisa saber dessas coisas. Não é possível, porque é muita coisa, muitos personagens que passam. Eu falei, então eu vou botar isso na internet, vou começar a fazer isso na internet. Só que fui tomando... Tem esse lado que eu conto muito, que a partir do Divas, eu montei turmas de Despertar Divas, que são grupos privados para essas mulheres divorciadas. Mas ali eu até conto esses casos. Eu não exponho, por exemplo, no Instagram, eu não exponho isso, porque eu sempre penso o seguinte, o que eu for falar, eu não posso ter vergonha dos meus filhos escutarem que eles são os meus filhos. Então tem certas coisas que eu não preciso jogar para a internet. Então eu falo nas turmas, a gente conta, a gente ri, elas dão gargalhadas, porque elas também têm as histórias delas. Mas o Divas em si acabou tomando uma outra direção.
de novo, né? As voltas Que a vida dá. que a vida dá. Ficou muito mais focado nessa parte da superação do divórcio. Eu costumo dizer que há vida, sim, após o divórcio. E pode ser uma vida muito legal. Muito. Eu lembro numa festa, eu falava, onde é que eu estava esse tempo todo, Jesus? De estar ali com as minhas amigas, rindo, curtindo de uma forma leve. Então eu falava, gente, que maravilha! E a vida pode ser muito mais legal, sim, após um divórcio. E aí, então, através do Divas, eu mostro para elas. Inclusive, tem muitas mulheres que estão dentro de relacionamentos infelizes, são casadas com narcisistas, não conseguem se desprender desse tipo de homem. E aí também, ao mesmo tempo, as que conseguiram se desprender têm uma dor na alma muito grande, não conseguem sair do lugar. Então, eu tento colocar todo um trabalho ali para que elas consigam superar, que elas consigam ressignificar essa dor. Não alimento de forma alguma, todos os homens não prestam, nenhum homem presta, todos os homens são umas porcarias, de forma alguma. Tem muita gente legal, tem muito homem legal, tem muito ex-marido bacana, tem muita mulher que não é legal, tem muita mulher também narcisista, que manipula os homens, que manipula na questão de pensão. Então, eu falo assim, eu acho que a gente tem que ser justo. Ser justo, tanto para o homem quanto para a mulher. Obviamente, as mulheres sofrem muito mais. Os homens, tem muito homem, sim, que trata mal. Tem mulheres ali que sofrem agressões físicas, agressões verbais, não conseguem se desprender. Eles fazem chantagem com a questão financeira. Então, eu tento fazer com que elas vejam que há essa possibilidade. Eu conto a minha história. Eu falo, se eu conseguir, meu amor, você também consegue. Eu não tenho nada de diferente de você, eu não sou mais especial que você, não. Então, se eu conseguir superar, e eu fui lá no fundo do poço. Eu fui, e eu costumo falar, eu não quero. A minha missão com Divas, principalmente, Vivi, eu falo assim para elas, eu não quero que ninguém passe por uma separação da forma que eu passei. Eu fui pelo caminho mais demorado. Eu fui ali muito intenso nas fases. Não, eu quero mostrar o caminho das pedras. O sofrimento, na dor, né? Cortar esse caminho, porque você não precisa ficar ali. Não precisa. Exatamente. Não precisa. Você tem que sentir. Sim. Você tem que sentir. Tem que validar tudo isso que você sente. Mas não precisa se estender tanto. Quando você tem uma rede de apoio, eu tive uma rede de apoio muito bacana de amigas, minha família, os meus filhos foram muito bacanas. Então, eu tive uma rede de apoio muito grande. Fiz terapia, busquei tudo que é coisa, desde búzios, cartas, e eu era daquela... energético. Tudo, alinhamento energético, tudo. Eu era do tipo, tem aquele meme, né, que a cartomante vai e fala, mas o problema, não, tira de novo. Enquanto não falasse o que eu queria, eu estava ali. Então, tipo assim, outra coisa, calma, respira, entenda a mensagem que está sendo passada. Não queira brigar de frente. Esquece o controle remoto. É isso, saia do controle. E onde eu me achei muito, obviamente, na terapia, foi na minha religião. Foi na religião, não é minha religião, porque eu sou tudo. Até eu adoro quando você fala que a sua religião é o amor. Sim. Então, eu comecei a ir no centro espírita com uma amiga minha. Eu adoro. Adoro. E quando eu levei uma bronca lá no centro espírita, foi onde eu virei a chave. Quando eu fui lá tomar um passe, e aí chorando e não sei o quê, e a moça lá falou assim, se a próxima vez que você chegar aqui falando isso e chorando, eu não te atendo. Sabe aquela surra de mãe que é pra você... Opa, aquela surra de amor. Quando é que você vai olhar para o que realmente tem valor ao invés de olhar só para Deus? Quando é que você vai agradecer ao invés de ver a falta? Gente, parece que foi assim mágico, assim, fiz assim, opa, deu, chega. Agora, é agora ou agora?
E eu nunca mais ousei chegar lá chorando, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver a minha transformação e eu comecei a engatar a primeira. E aí ali eu fui, sem pressa, tranquila. E outra coisa que eu falo sempre também, é a montanha-russa. Tu tá subindo, achando que tá abalando, que tá super bem superada e dá uma quedinha. Opa, vai e sobe de novo. Então o importante é você seguir. Vai seguindo, vai botar umas casinhas no tabuleiro, mas volta a andar para frente, sim. Então, tipo, você não tem que ter pressa nesse processo. Você tem que ter amor, você tem que se acolher, você tem que entender as suas dores. Até porque você, aí eu acho que você também pode me ajudar se eu estou certo nesse meu raciocínio, mas se você não cura, sim, volta. Sempre. Até que você enxergue, então, tome consciência daquele processo para você... Ou vá no centro espírita e tome um schlepp da entidade. Isso. Num outro centro espírita que eu fui com uma outra amiga minha, que eu adorava, eu me sinto em paz na igreja católica, no centro espírita, eu adoro. Mas esse lá era do Conto Preto Velho, que eu amo o vovozinho. É muita sabedoria. Mas eu discuti com o vovozinho falou, ele não vai voltar, vocês não vão voltar. Eu falei, ele vai, mas ele vai. Aí o outro dia que eu voltei, ele falou assim, eu fiquei tão mal. Ele falou que como é que chama o cavalo? O cavalo a pessoa que recebe. Ficou mal e desgastado porque ficou brigando com você. Não pode, viu, gente? Não façam isso, gente. Respeitem, discutem e não insistam. Não fique colocando um sapato apertado no seu pé que não cabe mais. A gente fica insistindo, querendo que dê certo. Se não está cabendo mais, está machucando teu dedão, não põe, querida, não põe. Isso. Tem muita coisa legal aqui fora. E antes de qualquer coisa, de qualquer relacionamento, não caia um outro direto, vai se autoconhecer. Busca as terapias que tem por aí, tem tanta coisa bacana. Né? Você aqui tem o seu trabalho lindo. Obrigada. Então a gente tem que buscar cuidar da gente. A gente tem que buscar, inclusive, ter consciência das nossas falhas, dos nossos erros. Exatamente. Né? Para não repetir numa próxima relação. Se a gente estiver com o nosso campo lindo e maravilhoso, a gente vai atrair pessoas lindas e maravilhosas para a nossa vida. Mais uma vez eu reforço, se eu dei a volta por cima, eu não acreditava que eu pudesse sobreviver. Tem uma frase que eu falava lá atrás, eu não sei ser adulta sem ele, porque eu fiquei muitos anos com ele e ele cuidava de mim, ele falava, deixa que eu cuido de vocês e você cuida das crianças. Era um acordo que a gente tinha entre a gente, um acordo velado, mas era um acordo que funcionava, que fez com que a gente tivesse uma família linda e feliz de verdade. Um monte de defeitos, mas a gente era feliz. E então, tenha esse cuidado com vocês, olhem para vocês, tenham em mente que vocês não merecem alguém que coloque vocês para baixo. Não merece alguém que isole vocês de família, de amigos, né? Que isso acontece muito. Tem muitos narcisistas. Eu antes eu não sabia o que era narcisista. Para mim, na minha ignorância, eu achava que era só da historinha lá, do carinha que se olhava no espelho. Para mim era aquilo. Eu não tinha noção de que existiam esses homens e mulheres também narcisistas e como mexem com o emocional das pessoas. Depois eu me envolvi com uma pessoa, graças a Deus, por muito pouco tempo, e ele fez um estrago danado nesse pouquinho tempo. Eles têm um poder sobre a gente tão forte, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, e que do mesmo jeito que eles são encantadores no início, depois eles te deixam muito mal, muito mal. Porque para eles se sentirem bem, eles têm que fazer você se sentir mal. Tem alguém abaixo deles. Então, é uma história que eu nem gosto muito de mexer, porque, de novo, é o que não vale a pena. Não vale a pena. E como eu estava enfraquecida, deixei me envolver por aquilo ali que hoje eu, em sua consciência,
E no nível de maturidade que eu estou hoje, eu jamais me deixaria envolver. Então, tipo assim, cuidem de você, se preservem, preservem os seus filhos. Outra dica que eu falo também é do cuidado com as nossas crianças. Sim. A gente coloca os nossos filhos, muitas vezes, no meio de discussões, como escudos ou como moeda de troca. Tem muita história, tem muitos cenários. Vamos preservar as nossas crianças. Depois, lá na frente, essa conta também chega para eles. Como chega? Né? Então, eu sou super a favor, mais uma vez, do casamento, mas principalmente eu sou a favor da nossa felicidade, né? Que para mim tem algum significado, para você tem outro, então acho que cada um tem que buscar a sua. E super, super a favor da gente buscar e multiplicar todas as formas de amor e de amar. Então, cuidando da gente, a gente consegue cuidar dos outros, a gente consegue emanar luz, amor. Com certeza. E a nossa vibração muda. Muda. E esse é o caminho. Quanto mais a nossa vibração muda, mais a gente atrai pessoas parecidas com a gente. Quanto mais a gente se olha, né, mais a gente se conhece, mais a gente entende aquilo que você está falando, porque a gente tem um monte de coisa para aprender. O que a gente veio aqui na Terra para ser, né? O que a gente veio fazer aqui para não se evoluir como ser humano? Né? Então a gente vai ter que ver, a gente vai ver coisa até o dia que a gente não estiver mais aqui. Só que começa a ser mais leve, né? Começa a ser mais... você começa a ter mais clareza, mais consciência. E quanto mais consciente você a sua vida fica de uma forma mais plena, mais fluida, mais inteira. Você sabe quem você é, você não precisa de muleta. Sim. Né? E aí as relações são relações de dois inteiros, isso. Não de duas metades. Porque é aí que tem a âncora que puxa para baixo, é aí, né, que você está numa relação querendo ser aprovado, em vez de você mesmo saber o valor que você tem. Sim. E se você sabe o valor que você tem, você não precisa que o outro diga para você Exatamente. o valor que você tem. Né? Então é isso, assim, que a gente se conheça, né? Que a gente seja o melhor que a gente puder ser sempre. E outra coisa que eu acho muito importante em qualquer tipo de relacionamento, eu acho que isso serve para amizade, serve para relações profissionais, casamentos, enfim. Você está inteiro ali. Sim. Né? Porque tem relações que são... como é que chama? Não tem presença. Sim. Então, é uma solidão a dois. Isso Sim. É muito triste. Isso é muito triste. E as pessoas acham que só porque tem ali um parceiro dentro de casa, mas não trocam, não conversam, não tem relação, não... eu acho a dependência de ter alguém. Né? É a muleta que você está falando. Então, tipo assim, quer lutar por essa pessoa? Lute por essa pessoa. Mas quando você perceber que não vai vir do outro lado também, é uma luta de um lado só. Será que vale a pena? O que te prende nessa relação? Não, o que te prende? O que te prende com uma sócia? O que te prende com um círculo de amigas? Então, esteja onde você se sinta bem, onde você se sinta amada. Esteja inteira. E é muito bacana que as pessoas estejam inteiras com você também. Porque senão não a balança pesa. Não, é um desequilíbrio. É um desequilíbrio, óbvio que às vezes vai estar assim. Mas lute, não desista de lutar pela sua felicidade, pelo que te faz bem. E esteja em lugares e com pessoas que te façam se sentir bem. É a energia, né? Assim é. Assim é. E que você continue esse ser humano lindo que acende a vela das outras e dos outros e de todos, sempre com esse solão, assim, que você é linda. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter vindo com a Manu por 45 dias, gente. O bebezinho que está aqui, que trouxe uma energia linda para essa casa. Eu estou toda sorrindo, só de olhar para aquele olhinho, olhando para a mãe dela com aquele amor incondicional, não tem preço. Não, é uma bênção muito grande. É loucura. É loucura a essa altura da vida, mas foi uma loucura muito consciente. A gente queria essa loucurinha e está sendo, obviamente, aquilo que a gente já sabe, né, do bebê recém-nascido, mas é uma bênção de Deus. Assim, você vê Deus ali o tempo inteiro. É impressionante. Eu tô amando ser mãe coroa.
muita luz, muita Obrigada, paz, muito pra amor. gente. E que a gente continue sendo amor em movimento. Que Amém. assim seja, sempre. Assim é. Assim já é. Obrigada, Que delícia estar aqui com você. E você que tá solteira, vai beijar na boca, mulher. Vai beijar na boca, vai ser feliz. Vai aproveitar. Vai, carnaval.